Olá pessoal, eu sou a professora Mônica de Geografia e vim aqui te ajudar a compreender a geografia. Hoje a gente vai falar sobre geografia agrária, mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você fica sabendo sempre que tem um vídeo novo. E não esquece de deixar seus comentários também e compartilhar com seus amigos, tudo bem? Então, vamos lá! Quando a gente vai falar de geografia agrária, a gente tem que falar de algumas coisas. Uma delas, primeiro que vem na nossa cabeça, é o agronegócio, certo? Beleza, então a gente vai falar sobre um pouquinho só do agronegócio e a questão da geografia agrária, né? Todas as questões que estão envolvidas aí na geografia agrária, nessa questão do uso do solo, na questão do campo, tá? Para falar do agronegócio, a gente tem que compreender toda a cadeia produtiva desse agronegócio. O que são essas cadeias produtivas? Primeiramente, a gente tem os bancos, que é o que financia, né? Que financia a compra de sementes, que financia a compra de maquinário, de adubo, enfim. Então, a gente tem o banco aí como parte dessa cadeia produtiva do agronegócio. Também tem as indústrias de tratores, de colheitadeiras, de esteiras, né? Para fazer o quê? Para poder ter essa produção do agronegócio. Então a gente precisa dessa indústria, né, dessa indústria de maquinários para poder viabilizar esse agronegócio. A gente tem também a indústria química. As indústrias químicas, elas vão trabalhar na elaboração de adubos, de pesticidas, né, sempre aí para correção do solo. Além da indústria química, a gente também tem os laboratórios. A indústria química vai trabalhar lá com os adubos, os pesticidas. Os laboratórios, eles vão trabalhar na questão genética, né? Na transformação das sementes e aumentar também a produtividade. Vamos imaginar um pé de milho. Um pé de milho na natureza, normal, sem modificação nenhuma, ele produz lá, 4 espigas de milho. Quando eu posso mudar geneticamente essa semente do milho, e o que acontece? Ao invés de 4, eu tenho 8, eu tenho 10 espigas de milho no mesmo pé. Então eu estou aumentando a produtividade sem aumentar a área de produção. O laboratório, eles vão trabalhar nisso aí, aumentar a produtividade por semente e também fortalecer essas sementes para algumas bactérias, algumas pragas. Então os laboratórios trabalham dessa forma, modificando geneticamente essas sementes. Tem um outro fator muito importante nessa cadeia produtiva, que são os transportes ferroviários, rodoviários e marítimos, né, para fazer o escoamento dessa produção agrícola. O Brasil, ele é exportador de grãos, de laranja, né? O Brasil, entre os maiores commodities, né, do campo, soja, feijão, café, carne, frango. O Brasil sempre está lá, se ele não é primeiro, ele é terceiro, ele é segundo lugar ali de maior exportador, de maior produtor, mas sempre ali entre os 5 maiores produtores na grande parte dos commodities. E o agronegócio no Brasil representa 1/4 do PIB brasileiro, né, que é o Produto Interno Bruto. Então, na balança comercial, a gente sempre tem um superávit por conta do agronegócio. O que é superávit? Você vai pegar essa balança comercial, tudo que eu vendo e tudo que eu compro, e ela tem que dar negativo ou positivo, certo? E o Brasil ultimamente tem dado positivo, tem dado superávit. Por quê? Porque a exportação dos produtos agrícolas auxilia para que isso seja maior, as exportações brasileiras sejam maiores do que a importação. Essa aí é a cadeia produtiva do agronegócio, como que funciona o agronegócio. Agora a gente vai falar de outras questões do campo, tudo bem? Em relação ao Brasil, ok? O que a gente tem que entender na geografia agrária? Primeira coisa, é a estrutura fundiária no Brasil. O Brasil, desde muito tempo atrás, a gente tem latifúndios, ele é marcado por latifúndios. O que são latifúndios? São grandes fazendas, grandes extensões de terra. Então isso aí vem também com o quê? Com a expansão capitalista.
Por quê? No campo, porque ela vai ter a revolução verde, né, que é a industrialização do campo. Eu preciso do banco para me sustentar. Eu preciso toda essa cadeia produtiva aí que a gente viu, ela fazem parte aí dessa expansão capitalista dentro do campo, que deixa de ser algo ali autossuficiente, né, ali para sustentar, autossubsistência, para subsistência, para exportação, né? Por isso que a gente chama de commodities, aquilo que a gente produz, a soja, o café, a carne, o frango. Por que commodities? Porque são negociados nas bolsas de valores. Tudo bem? Deu para entender aí, ok? Então tá. A gente tem que entender também uma questão muito grave no Brasil, que são a questão da terra. Vocês já devem ter ouvido falar de grilheiros. O que é isso? Ah, tem a ver com grilo? Tem. Por que tem a ver com grilo? Brasil tem muitas terras ainda devolutas. O que são terras devolutas? Elas não pertencem a uma pessoa física, elas pertencem à União, ao Brasil. Elas não têm dono, né? E o que acontece? Esses grileiros forjam documentos dizendo que tem a posse da terra com o quê? Com uma escritura que ele fez lá. Hoje, vamos supor, ele fez hoje. Pega essa escritura, coloca dentro de uma caixa, coloca uns grilinhos ali, daqui a um tempo esse papel vai estar amarelado. Os grilos deixam o papel amarelado, que dá aquela característica de papel envelhecido. Por isso que a gente chama de grilheiros, né? Eles vão lá, tomam posse da terra e apresentam esses documentos falsificados, forjados com grilos. Por isso o nome grileiros. Vamos falar agora o que é a Revolução Verde. Revolução Verde é a industrialização do campo, né? É o começo da utilização de grandes máquinas para a produção agrária. Isso é legal? Oh, bacana, aumentou a produção, fica mais rápido. Beleza, isso é ótimo. Só que ela causou outros problemas. Qual é o problema principal aí da Revolução Verde? É o êxodo rural. Né? O êxodo rural, o que é isso? Ele tira aqueles trabalhadores do campo, aquilo que era feito manualmente começa a ser feito com uma máquina, com um trator, e o trabalhador, ele é expulso, ele não tem mais onde trabalhar no campo. Então, o que ele faz? Ele vai para os grandes centros, né? Então, aí entra aquela questão de migração, expulsão e atração, né? Que a gente vê isso depois em outro vídeo sobre demografia entre migrações. Então, a gente tem esse êxodo rural que vai causar problemas nos grandes centros, né? Vão causar problemas demográficos, a urbanização desordenada, que também já é um outro assunto para a gente trabalhar. Então, quando a gente fala de Revolução Verde, a gente está falando disso, da industrialização do campo e do êxodo rural. O que causa, né? O que causou essa Revolução Verde? Um ponto positivo facilitou o trabalho, mas causou o êxodo rural, que vai causar outros problemas nas cidades. Com essa expansão agrícola, essa expansão capitalista do campo, a gente tem aí a fronteira da agrária, nessa fronteira agrícola, ela está aumentando. O que é isso? Ela passa de um lugar pequeno e começa a se expandir para outras regiões do país. A gente teve aí no centro-oeste e agora está se deslocando em região à selva amazônica. Então, a gente tem aí um problema muito sério de desmatamento, a gente tem um problema muito sério de contaminação do solo, né, do lençol freático. Mas como assim contaminar o solo? Com os agrotóxicos que colocam, com os adubos que colocam, com agentes químicos. E isso também vai contaminar o lençol freático. Todos esses adubos, todos esses pesticidas, eles acabam entrando no solo e com as chuvas, com todo esse processo, ele vai contaminar o lençol freático e o solo também. Tem um outro problema, que é a emissão de gases poluentes. Tá? Quando a gente vai falar de efeito estufa, eu até falei agora há pouco que é um processo natural, sim, é um processo natural, só que nós, seres humanos, estamos intensificando esse efeito estufa. E uma das causas desse efeito estufa, né, um dos gases desse efeito estufa que estamos colocando a mais, né, mais do que precisa ou mais do que é o comum, é o gás metano. Então, esse gás metano, da onde ele vem? Eles são gases, ou seja, peidos de vaca. É isso mesmo. Então, o gás metano que as vacas soltam peidando
É isso mesmo, gente. Não, eu sei, parece engraçado, mas é verdade. O peido da vaca, que é o gás metano, também é poluente e vai aumentar aí essa questão do efeito estufa. Lembrando que no Brasil a gente tem mais cabeças de gados do que de pessoas. É só uma pincelada do que foi essa questão agrária, né, da geografia agrária, que a gente pode estudar e levar mais, se aprofundar mais em algumas questões, seja na questão do meio ambiente, seja na questão da Revolução Verde, os problemas demográficos, seja na questão do uso do solo, seja na questão de concentração de terra e conflitos nas terras, né, no campo. Eu vou dar uma dica para vocês de um atlas, que é o da Maria Helena Simieli, esse atlas aqui. Dentro dele você vai ver todas essas informações que eu falei para vocês sobre migração, sobre o uso da terra, né? Então a gente tem aqui, ó, falando bastante sobre o uso da terra, concentração de terra, essa questão de conflitos da terra, ó, conflitos em terras indígenas, muita coisa aqui, ó, o uso da terra, tensão no campo, mortes e conflitos no campo. É um material, aqui tem um material bem bacana para a gente estudar. Tá? Então fica aqui a minha dica, não só para isso, tá, gente? Para um monte de coisa a gente pode usar esse livro aqui, esse GeoAtlas, como ferramenta para os nossos estudos, tá bom? É isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário, sua dúvida e vamos embora lá para mais um vídeo daqui a pouco. Beijo!